vocês Ricardo Spillmann. Ricardo Spillmann é o segmento de uma tradição dentro da música na nossa cidade. Como foi que você chegou? Como é que você vestiu essa música de uma maneira tão maravilhosa? Olha, desde pequeno eu já sabia que a minha família tinha a ver com música, né? Vovô, quando a gente era pequeno, ele trazia o violino, ficava imitando passarinho, tocava músicas, né? Mas brincava com a gente, pequeno. Meus irmãos estudaram violino com ele, eu também mais tarde estudei. Você disse que violino é muito difícil. Levou adiante, muito difícil, e eu já era mais velho e tal, então não deu muito certo. E meu avô também, ele tinha uma didática muito antiga, que era uma coisa, ou faz ou não faz. Não tem essa de um jeitinho, psicologia faz assim, eslava. Agora faz. Psicologia eslava. Como era o nome do seu avô? Meu avô chamava Samuel Spillmann, que é o nome em hebraico do meu filho mais velho. E era músico, né? Ele chegou em 1924 no Brasil. Ele veio de Ostrowitz, que era uma cidade não perto, mas também não longe de Varsóvia. E chegou com os irmãos, né? Eles vieram de navio, naturalmente, e ele conta que ele tinha $20 no bolso. Além da passagem e da comida que ele podia comer no navio com os irmãos, né, o Valdemar e Moisés, que ele estava levando $20 para passar o primeiro, segundo dia no Rio de Janeiro. Quando chegou, uma família o acolheu, uma família que também era de Ostrowitz, né? Você lembra o nome? Não lembro. Talvez tenha na árvore genealógica que meu irmão fez. Ele fez, Marcelo, né? Spillmann, né? Talvez tenha, realmente eu não lembro. Aquele livro Judeus tem... Dos 5 filhos, dos 5 ou 6 filhos do seu pai, você é o único que está seguindo música? Sim. Eu fui o único que fui estudar música. Quer dizer, eu ia ser psicólogo, né? O papai era médico e era pediatra. E depois fez formação psicanalítica, numa época que ainda só médico que podia fazer e tal. Foi da Sociedade Brasileira, depois foi da Sociedade do Rio de Janeiro. O nome do seu pai? João Spillmann. Que é o nome do meu filho mais novo, né? Assim, essa coisa de judaica, eu acho bacana de você botar o nome E eu tenho uma coisa engraçada, assim, que às vezes quando eu falo com meus filhos é como se eu estivesse falando com eles. Eu sei. É engraçado isso, muito interessante. E João estudou piano, né? E o filho mais velho do meu avô, que é o Adolfo, meu tio, estudou violino e tocava bem. Eventualmente fazia os bailes quando o meu avô não podia, né? Casamento, bar mitzvah. Ele tinha então uma banda? Uma pequena... Uma orquestra pequena, uma banda, né? Que fazia casamentos, bar mitzvahs, essas coisas. Foi muito famosa. Né? E ele também tocava na Orquestra Sinfônica Brasileira. O Moisés, o Valdemar e o Samuel, eles participaram da primeira formação. Fizeram um concurso. Não, nessa época ainda nem tinha. Eles foram os fundadores. Arregimentaram uma galera, vamos fazer uma orquestra incrível aqui no Brasil e tal. Então a Orquestra Sinfônica nasce aí entre os anos 25 e 30, por aí, eu acho. Foi muito importante para a formação cultural e musical, não é? Do Rio de Janeiro. Você chegou até o Coral Israelita Brasileiro, que há um Coral Israelita Brasileiro, que tem quantas vozes? Hoje, eu acho que temos umas 60 vozes. Que se reúnem, ensaiam e cantam nos momentos importantes, nos eventos importantes, tanto judaicos como não. E como você chegou até o coral? Você foi convidado? Você se apresentou? Eu vou voltar para chegar aí. É que meu pai foi morar no Espírito Santo, não queria morar mais no Rio, aí foi morar num balneário, um lugar paradisíaco chamado Jacaraípe, que é a uns 30 quilômetros ao norte de Vitória. E aí, em determinado momento, também eu fui morar com ele e tal. Você morava sozinho? Não, eu morava com minha mãe no Rio de Janeiro. Sei. Aí fui morar lá e tal, e aí
chegou a época de fazer vestibular e eu curtia muita coisa de psicologia, psicanálise, a gente conversava muito. E aí eu fiz vestibular para psicologia, fiz quase 3 anos de psicologia, mas chegou uma hora que não é isso, não vou aguentar, não é isso que eu quero. Adoro, estudo até hoje, Freud, Jung, Reich, eu adoro, acho muito bacana, mas para eu exercer como profissão, cuidar da cabeça das pessoas, eu acho que eu tenho que cuidar da minha cabeça. E olha lá. Né, enfim, eu acho que eu não teria naquele momento segurança para empreender essa carreira. E aí eu larguei e vim para o Rio de Janeiro para estudar música. Porque a música já estava te chamando, é isso? Eu sempre toquei, sempre curti, mas aí em determinado momento, 20, 21 anos, eu falei, 20 anos, eu falei, não... Já dono do seu nariz, com 20 anos? Não, ainda não, ainda muito longe disso, né? Mas aí eu falei, bom, eu quero ser músico, quero estudar música e eu já estou mais velho do que normalmente as pessoas começam, então eu vou ter que meter bronca. Vou ter que entrar de cabeça. Aí vim para o Rio, a minha família de uma forma geral, todo mundo ou estuda ou trabalha, ou estuda e trabalha. Então eu comecei a vender computador no centro da cidade, uma época que estava começando, né? Fez negócio? Você é bom de venda? Eu sou bom de venda, hein? Sou bom, mas eu não gosto muito, assim, mas eu vendia direitinho e... Só que aí veio o plano Collor, cortou detonou, tudo. não vendia mais nada. Calcula. Aí eu falei, bom, então agora é só música mesmo. E aí comecei a estudar bastante, passei no vestibular da Unirio. Meu pai ficou muito feliz porque ele achou que quando eu larguei de psicologia, tipo... Acabou, não se formou. O que vai ser desse menino e tal. E aí... quer dizer, música, as pessoas ficam com medo, né? Fazer música, meu Deus, você vai ser músico, você vai viver de quê? Até hoje é uma carreira um pouco... Você vai viver de quê? Um pouco, e tal. como é que se diz, incerta, né? Sempre foi, e eu acho que vai continuar sendo, né? Mas eu acho que o que me ajudou também foi o seguinte, que eu acho que na minha época, que eu estava fazendo essa mudança, nada era muito mais certo, né? Na época do meu avô, por exemplo, meu avô tinha um orgulho, né, imigrante, né, que chegou sem nada e construiu a vida. Ele tinha um orgulho, ele tinha um filho médico e outro engenheiro, né, era uma coisa... Eram as carreiras que os imigrantes, os pais, de modo geral, desejavam, porque na Europa era muito raro um judeu ter acesso à universidade. As cotas eram para limitar, né? E então, pagavam para poder estudar. Pois é, então pagavam até por um outro que não fosse judeu. Era muito raro, né? Assim, nem todos, alguns lugares havia essa possibilidade. Então ele, né, ficava preocupado, mas era uma época que também não tinha nada tão certo mais, né? Quer dizer, claro, tem profissões que parecem um pouco mais seguras, mas eu acho que quando a gente ama uma coisa, a gente faz com que ela seja um caminho que vai se abrindo, né? Então... Você formou-se na Unirio em quê? Eu me formei na Unirio em licenciatura em música, depois eu fiz o curso de composição, não me formei porque eu já estava atuando, já estava trabalhando, e aí depois eu fiz pós-lato sensu em educação estética, aí até comecei a estudar Jung. Meu pai não gostou muito, porque ele era freudiano. Era completamente outro caminho dele. Mas eu respeitava, assim, eu sempre gostei muito de mitologia, então para mim era uma coisa muito interessante e tal. E depois eu fiz mestrado, né? Trabalhei no município como professor de música há muito tempo, fiz concurso, né? Quando eu estava para ter filho, falei, não, vou ter que fazer um concurso. Porque senão... Para dar uma estabilidade, porque viver de dar aula, tocar na noite, não é fácil, não é para qualquer um. E a mulher tem que compreender bem, a outra parte do casal tem que também estar afinada com isso, porque senão o casamento não vinga, né? É verdade. Eu tive sorte porque minha mulher, Ilana Pogrebinski, ela é contadora de histórias, atriz, uma das fundadoras da Companhia dos Atores de Laura, então... Também é do ramo. Pelo menos não estava dentro do... Não desassocia. Eu acho que a nossa relação deu muito certo justamente porque cada um tinha uma área de atuação e trazia
novidades um para o outro, e Mas que trocava muita ideia. eram afins, quer dizer, Eram afins. cada um entendia as dificuldades do outro de dar assistência, de passar mais tempo junto. Me diz, como é que você foi parar no coral? Porque esse rapaz é uma coisa louca, ele dança, dirigindo, ele formou, depois do coral, ele formou um rancho, que eu quando assisti, parece metade da composição, parece que tem o dobro de componentes, não é? Tem mais, tem um pouco mais. E então, cada vez que ele rege, o corpo dele todo dança, ele tem toda uma como é que eu vou te dizer, uma mise-en-scène que ele transmite para aquele que está sendo dirigido por ele, e todos fazem com muito amor, com muito afinco. Como é que você chegou no coral? Eu cheguei no coral quando eu voltei de Vitória, eu morava já em Vitória, eu fazia faculdade. Mas você era muito novo. Pois é, aí eu voltei para o Rio, aí comecei a estudar música e aí eu lembrei do coral israelita, que eu já tinha visto, e falei, eu gostaria de resgatar esse repertório que eu aprendi com a Morá Sarinha no Max Nordal, e que eu amo tanto, e que sempre gostei de dançar e tal. E aí eu falei com o maestro Abraão Runchins, que me recebeu com muito carinho. Que até hoje é o regente até hoje é o regente do coral. E ele me convidou para cantar lá, e eu comecei a cantar, e comecei a ajudar um pouco e tal. Depois eu tive que me afastar, porque eu fui fazer mestrado, e aí fui fazer concurso, aí passei pro Colégio Pedro II, que é um trabalho que eu amo. Você é professor? Sou professor efetivo, já estou no meu de música? De educação musical, sim. Educação musical. Então ainda existe nos colégios educação musical? A educação musical agora é obrigatória. Obrigatória. A nova LDB porque houve uma ocasião que estavam achando que podia ser relegada. Pois é. Houve uma época, eu quando fiz concurso para o município, eu era professor de artes. Na verdade não é... O título é esse. Podia ser dança, podia ser música, podia ser artes visuais, podia ser... Não música especificamente, né? E o Colégio Pedro II, por exemplo, sempre teve aula de música desde o seminário São Joaquim, há 170 e tantos anos atrás. E você considera que por causa do coral você formou o rancho? Porque nesse rancho, inclusive, você encontra de todas as idades, e eu vi 3 violinistas que são do... Sim, dois são do coral. Sim. São do coral. Aí, quer dizer, quando eu me afastei um pouquinho, aí depois o coral me convidou para estar mais presente como regente assistente do maestro Abraão Runchinsky. Eu achei legal, porque era uma oportunidade de conhecer mais o repertório. Eu estou lá já há uns 8 anos, 9, se eu contar todo o tempo. Mas eu acho que talvez isso, um pouquinho menos, talvez. Por aí, Mas né? é muito bom. Muito bom, e eu gosto muito das pessoas, o repertório é muito bonito. E toda semana eu estou em contato, então é um trabalho de pesquisa que para mim é muito importante. E ele traz essas músicas que são do cancioneiro judaico, ele faz como ritmo de samba, de rancho mesmo. Pois é, a ideia do rancho surgiu porque quando o Marcos Spielmann, né, o regente da Rio Jazz Orchestra, faleceu, o filho dele ficou com o saxofone dele, e a família quis dar uma assistência, um cuidado, um carinho, um amor, num momento muito tal. E numa das férias que ele passou um mês lá em casa. E ele trouxe o saxofone que ele estava estudando e tal. E aí eu peguei um saxofone que eu tinha, que eu também estudei 20 anos atrás e tal. E aí falei, vamos estudar todo dia. Aí estudei todo dia, Aí você chegou uma hora que toca piano, toca sax? Eu não toco piano, assim, eu toco o básico de piano para me ajudar a compor, a fazer arranjo, a ensaiar. Você tem um telefone que a gente possa contratar esse teu rancho? Você rancho pode dar? Posso. Eu queria explicar assim mais ou menos o que é o rancho carnavalesco. Então, depois desse negócio de tocar todo dia e tal, eu fiquei a fim de tocar saxofone de novo, tocar com as pessoas,
fui tocar no Bloco do Céu na Terra, um bloco de Santa Teresa, muito legal. E toquei, estudei bastante para conseguir tocar. Aí acabou o carnaval e eu Ficou sem eu falei, nada. e aí agora? O que eu vou tocar, né? Aí eu lembrei do material do vovô, que era um dos materiais mais importantes que ele usava para fazer baile. Festas e casamentos, no grande templo, em vários lugares e tal. E aí eu falei, bom, agora é a hora de pegar, e eu comecei a estudar, e aí quando o Igor vinha, filho do Marcos vinha, a gente levava na casa da Daniela Spielmann, que sempre o atendeu graciosamente, com A uma Daniela carinho. também aparenta? Não, Daniela é outra família. É outra família. Mas também é Spielmann, Mas né? tem uma filha dele, do Marcos, que... A Tarin, minha prima, que canta muito bem, maravilhosamente bem. E que tá com a Rio Jazz Orchestra, com o marido dela, Cláudio Infante, super batera. Maravilha. Aí o Daniel Grossman, que é marido da Daniela Spielmann, é ex-oboísta, né? E aí ele começou a tocar saxofone e a gente ficou numa onda super bacana de tocar saxofone. Aí teve vida o rancho. Aí a gente falou, bom, vamos misturar as coisas mesmo. E aí o rancho, o que é o rancho? O rancho é uma pesquisa musical que trabalha com a Praça 11, né? A Praça 11, que é berço da comunidade judaica inicial mais importante, né? Em torno da qual havia cinema ídis, teatro ídis, 5 jornais em ídis, com circulação, um diário, outro semanal, outro mensal. Mas a cultura judaica na Praça 11 era muito forte, muito importante, muito... E, ao mesmo tempo, no bairro da Saúde, antes disso, lá por 1870, os negros baianos da Saúde, em torno das tias, começaram a criar os primeiros ranchos carnavalescos cariocas. E esses ranchos precisavam, segundo o Tinhorão, né, de ritmos capazes de animar a passeata. Né? E esse movimento era um movimento que buscava espaço para que essas pessoas pudessem participar do carnaval, que era uma coisa até então um tanto elitista. Ou era uma baderna, ou era elitista. Aí já começou a ter o Zé Pereira, que batia lata e tal, mas os negros baianos da Saúde realmente são centrais. E aí os primeiros ranchos carnavalescos começam a surgir, e no iniciozinho do século XX a gente tem em torno da Praça 11 tanto essa cultura fundante da cara do carioca, do jeito do carioca, né, quanto também da comunidade judaica, né? Quer dizer, eles estão ali juntos, né? Quer dizer, juntou então ciganos, também alguns italianos, outras comunidades, árabes também, quer dizer, as pessoas que eram imigrantes, que não tinham muitos recursos ainda, né? Que estavam ali... Mas eu queria que você desse o telefone. Para podermos convidar, porque vocês podem convidar o rancho para festas de clubes, para qualquer tipo de festa que você queira animar. Olha, eu te garanto, anima mesmo. Ah, é muito animado mesmo. São em torno de 30 músicos, nós temos saxofones, oboé, flautas, violinos. Tarol, cuíca. Sim, percussão, muita percussão. Então a gente mistura as coisas, mistura foché com música judaica, samba, marcha. Também fazemos o tanse, né, que é aquele tuca, 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 né, que é muito legal. E o telefone, não sai? O telefone 2265 1180. 2265 1180, telefone da minha casa. Isso aí. Então vocês já estão vendo que vocês têm um número de telefone para convidar Ricardo Spielmann e a sua banda Rancho. Rancho Carnavalesco Praça 11, Klezmer Carioca. Isso aí. Então, vocês viram um início, o que foi a vida do Ricardo até chegar aí. Vocês vão gostar, não vão se arrepender. Obrigada, minha gente. Voltamos daqui a pouco. Muito obrigado, eu que agradeço. Tá, meu querido. Obrigado. Beijo.